Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui da Uniprocessos. Hoje com essa pegada mais pedagógica, né? Estamos aqui com nossos grandes feras, professor Josemi, professor Michael, e hoje com nossa aluna queridíssima Mayara, que foi aprovada na Secretaria de Educação agora para professor efetivo, né? A prova foi em outubro de 2022. Então hoje a gente vai bater um papo muito bacana acerca realmente dessa jornada da Secretaria de Educação. E eu queria que vocês falassem um pouco de cada um de vocês. Professor Josemi, o senhor pode começar? Opa, tudo bem, pessoal? Professor Josemi, sou professor de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional. Já atuo há 10 anos aí na educação básica, né? Trabalhei com EJA, ensino fundamental, atualmente estou na ECDF. E também, né, passei nesse último concurso, fiz a prova, graças a Deus estou aí. Né? E realmente a minha história, ela foi inversa. Muitos professores, eles passam e depois vão dar aula. Eu comecei a dar aula primeiro e depois, comecei, na verdade, a dar aula primeiro e depois que eu passei. Bom, pessoal, estou muito feliz em estar aqui, professor Michael Henrique. Sou professor também de língua portuguesa, de conhecimentos pedagógicos, a parte de legislação educacional também. E já venho há um tempo, né, fazendo o concurso da Secretaria de Educação, então já sou mais antigo, já tenho mais de 10 anos que eu faço esse concurso. E aí consegui diversas aprovações, fui aprovado 3 vezes para professor efetivo, já fui aprovado 2 vezes em primeiro lugar também. E eu estou muito feliz em estar aqui, poder compartilhar um pouco de informações com vocês, um pouco de ideias, e vamos discutir o que a gente tem aí para poder falar de novidades, o que a gente espera do concurso para temporário, tá vindo aí, e estamos juntos. É isso daí. Mayara? Bom, meu nome é Mayara, eu sou professora de Biologia há 23 anos e fiz Pedagogia há 1 ano e resolvi fazer o concurso na área de atividades, né, de Pedagogia. Fiz o concurso da Secretaria de Educação de Goiás, fui aprovada, estou na coordenação do Colégio Militar lá, já estou efetiva e ontem fui aprovada também na Secretaria de Educação aqui do DF, na área de atividades. Poxa, que bacana, né, Mayara? A gente fica tão feliz quando a gente tem esse feedback de vocês. Você entrou no presencial com a gente em 2022. Isso. Na verdade, eu perdi meu pai em julho. Nossa. Eu havia programado começar o cursinho no começo de julho. E aí ele estava na UTI e no dia 25 de julho ele faleceu. E eu falei, eu não tinha a opção de desistir. Até para ocupar a cabeça, eu fui para o cursinho e presencial na unidade Águas Claras e estudei 2 meses de segunda a segunda. E o tempo que eu tinha para estudar enquanto eu estava no cursinho, porque de manhã eu estava trabalhando, né, dando aula, e à tarde cuidando do meu filho, e à noite eu ia para o cursinho, e de segunda a segunda, né, sábado e domingo o dia todo, e de segunda a sexta à noite. E deu certo. Poxa, bacana. Que joia. Com um cenário de vida tudo dizendo ao contrário para você não ir, né? Mas eu acho que teve... Tinha tudo para desistir, mas não desistiu, né? Sim, foi um período difícil, eu, minha família, né, a gente ainda tá em luto, fez 1 ano, tem 3 dias que meu pai faleceu, fez 1 ano, ele era assim, meu parceiro, meu melhor amigo, e eu acho que ele me ajudou de alguma maneira, né, me dando força para que eu continuasse. E estava fazendo uma pós-graduação também durante o percurso, a minha 4ª pós-graduação. Terminei agora no começo de 2023. E é isso. Coisa boa. Que nem a Mayara colocou aí pra gente, né? É importante a gente observar que quando a gente se compromete a estudar para concurso público, aí a gente percebe o seguinte, que a vida não para. E aí a gente assume um compromisso muito grande, que é estudar para concurso público, e a gente percebe que, às vezes, a gente precisa vencer uma concorrência muito grande, vencer a prova, e aí você percebe que, às vezes, estudar 1 hora não é suficiente, aí você precisa estudar 2, depois você quer estudar 3, você quer estudar 4, só que sua vida não para. E aí você acaba dando um pouco de prioridade para uma coisa e outra, e aí, como a Mayara colocou, cheio de atribuições, e aí, assim, até uma pergunta curiosa, assim, que eu sou, como é que você fez para se organizar quanto a essa jornada?
Bom, eu saía todos os dias de casa às 5 horas, aí ficava ou dentro do meu carro ou na biblioteca até 7, que era o horário mais ou menos que começava as aulas, e ouvia também algumas videoaulas dos professores do processo, a parte, por exemplo, que o Reginaldo Veras, aquela disciplina RID, eu fiquei apaixonada, eu não conhecia porque eu não sou de Brasília, né? Eu fiquei apaixonada em RID, hoje eu posso dar uma aula de RID tranquilamente. E então eu ouvia muito as aulas, os vídeos dele, aí estudava e eu faço mapa mental. Então, até assim, talvez seja curioso isso, 3 professores, né, de vocês, eles chegaram em mim até o intervalo, durante o intervalo, para entender como que era o meu mecanismo de estudo. Eu fazia mapas mentais e ia colando uma folha na outra e tudo colorido, e ali, era esse o tempo que eu tinha para estudar, né, e perguntava. O Michael, a gente teve uma troca legal, ele sempre que eu precisei, ele foi muito solícito, e era o tempo que eu tinha, e aproveitava aquele tempo, até porque eu tenho uma dificuldade de estudar, de fazer cursinho online, eu acabo procrastinando, eu preciso estar ali presencialmente. Eu acho, para mim, é necessária essa aula presencial. A gente fala muito dessa questão, assim, das etapas. Todo podcast que a gente envolve o aluno, a gente acaba caindo nessa questão da etapa. O quanto o presencial ele é importante para trazer essa disciplina. Ele é necessário. Lógico que vai chegar um período que você já está dominando muito bem as disciplinas ali, mas é necessário o presencial. E o processo te ajudou muito nisso. Você fez um comentário bacana aqui com o Michael. Assim, a gente tem essa preocupação até nas escolhas dos professores, da gente poder ter essa troca, realmente, do professor poder caminhar junto com vocês. E você teve um período muito joia, né, Michel? Teve. Agregando valor aí. Não, foi legal também, assim, isso é uma pergunta também que eu ia fazer para ela, né, o método, né, que ela estuda para poder armazenar as informações, que é importante, e assim, a gente percebe lá no presencial que tem muitos alunos que estão ali e eles sabem, assim, daquela necessidade de estar ali, e eles precisam, no final da aula, perguntar alguma coisa para o professor. Então, a gente tem, hoje, muita cultura do silêncio. O que é isso? Quando a gente é criança, vai para a escola, a mãe chega e fala bem assim, e aí? Meu filho ficou calado, não falou nada, e a gente vai crescendo, a gente não posso ficar perguntando, não posso. E quando chega no ambiente já da faculdade, num cursinho, e a gente já é adulto, a gente pensa, poxa, eu tô com uma dúvida aqui, mas ninguém levantou a mão, bicho. Será que só eu sou burro aqui? Não é possível, não vou perguntar, não. Aí espera todo mundo ir embora para chegar e perguntar. E assim, e a gente percebe que é bom dar esse feedback para o aluno e conversar com eles. E eu lembro que a Mayara perguntou bem assim, professor, é muita coisa, mas e aí? A gente vai abordar tudo? Aí eu falei, tem a estrutura híbrida, né? Tem algumas aulas lá já gravadas que você pode estar acompanhando e tudo mais. E a gente vai abordar esse assunto, pode ficar tranquilo que vai estar tudo aqui, tudo nas aulas. E assim, cada um tem uma maneira, né, diferente de estar olhando, né, as situações. E aí, a Glócia tocou num momento muito legal, que é assim, a estrutura presencial, ela te proporciona algumas didáticas e metodologias que o online ou só o livro ele não vai te proporcionar. E eu gosto muito de falar para meus alunos o seguinte, cara, língua portuguesa, se você for pegar só a gramática, você vai sofrer muito mais do que você ter um contato com o professor descomplicando uma coisa ou outra, porque é muito complexo você observar determinadas ideias e aprender alguns assuntos. E aí essa é uma outra pergunta, não sei se vocês também querem compartilhar, mas assim, o método que você utilizava para poder estudar era assim, se você pudesse assim falar, isso aqui para mim foi o essencial, foi o diferencial, ou seja, antes de dormir eu revisava, então acordava cedo para revisar ou fazer exercício, o que você gostava mais? Eu fiz poucos exercícios, porque eu não tinha tempo mesmo, né, eu não tinha tempo, eu dou 6 aulas todos os dias, numa escola particular, que me cobra muito, então eu tenho que dar o retorno, e eu sou mãe de uma criança autista, que precisa de mim também em tempo integral, porque ele, apesar dele ter altas habilidades, mas ele precisa do meu acompanhamento ali para estudar. Então, o tempo que eu tinha era no cursinho. Então, eu aproveitava o máximo ali e escrevia, assim,
eu tava muito focada, parecendo uma maquininha ali, escrevendo e fazendo os meus mapas mentais. Eu tenho um caderno de 10 matérias todo escrito, que foi todo escrito durante o cursinho. Nossa. E que eu já emprestei para alguns colegas, os meus mapas mentais, e era isso. Às vezes no carro, eu ligava ali no som do carro um resumo. Eu gosto do mapa mental, trabalho com os meus alunos, é uma metodologia minha, né? Tem gente que gosta de fazer lista de exercício, eu não fiz lista de exercício. Mas você chegou a combinar, né, o presencial com o online? Não, eu não. O que eu assisti era aula de 3 minutos. Ah, entendi. Era macetezinhos. Os seus, eu tenho todos escritos. Né? Mnemônicos, né? Sim, o mapinha lá do DF com o triângulo, tudo também tem. Tudo desenhado, tudo escrito. Eu acho que isso eu não vou esquecer nunca mais. Interessante. Na minha preparação também fazia vários mapas mentais, né? Eu também passei em vários, né, contrato temporário, passei no efetivo também. E algumas prefeituras de Goiás também, realmente, o mapa mental ajuda bastante. Mas eu aprendi de verdade, fixei dando aula. A minha trajetória foi diferente. Comecei ministrando aula e eu fui aprendendo, fui aprofundando, fui estudando. Realmente, a minha trajetória envolveu muitas questões. Eu resolvi muitas e muitas textos. Porque quando você é professor, né, você tem que pesquisar lá, montar um material, né, e vai ter que ministrar e tem que explicar a questão, não é só falar a questão, você tem que explicar. Então, Sim. Você tem que estudar, trabalhar com questões, mapas mentais, e realmente me ajudou bastante as questões, né? Não sei se foi no seu caso também. Eu uso uma estratégia um pouco diferente. A Mayara conseguiu ter contato mais ou menos com a estratégia que eu utilizo, mas vou compartilhar aqui também. Eu sou o seguinte, eu vou fazendo exercícios, né? Só que eu consegui perceber que existe uma linha de raciocínio para cada matéria, só que para cada tópico em específico. Então, eu sempre estudei o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, para poder estudar projeto político-pedagógico. Aí eu penso assim, qual é o mínimo de informações que eu preciso para acertar o máximo de exercícios? E aí você percebe que são muitas poucas coisas que você precisa para poder acertar muitas questões. E aí eu foco muito nisso. Então, por exemplo, dessa ideia, aí eu crio um desenho, eu faço algo mais abstrato, algo que tem a ver um pouco com a minha realidade, com a minha vida, e eu fixo. Que vai te remeter, né? Isso. Então, por exemplo, eu tenho muito hábito de fazer isso, essas conexões, e para mim é muito mais fácil, porque com a criatividade eu vou onde eu quiser. E aí isso facilita muito, né? Até para eu entender um assunto mais complexo, outro assunto e tudo mais. Então, eu tenho essa ideia. Então, quando eu vou nas minhas aulas, eu faço isso. Tudo por sigla, tudo abreviado. E desenho. E desenho. E, pessoal, vocês também esse desenho aqui significa isso. Aí o aluno, aí nunca mais esquece. Por quê? Porque é muito diferente, é muito exclusivo, é muito estranho, e o cérebro gosta disso. Aí ele fala, vou guardar, isso aí eu guardo. Isso aí é muito bom, acho que os alunos gostam dessa criatividade, porque quando a gente trabalha com lei, por exemplo, legislação educacional, LDB, você coloca só a lei ali de maneira, né? Porque a lei sozinha, a letra da lei é muito chato estudar, né? Não vamos mentir, estudar a lei ali é chato. Mas quando você muda, né, coloca um desenho, coloca cores, né, fica algo vivo e realmente o aluno consegue, né, aprender. É muito interessante essa questão realmente do que é melhor para você, qual foi a sua facilidade. Aqui numa mesa pequena, cada um optou por uma forma diferente, né? Teve uma facilidade num ponto diferenciado, como é que pode, né? Cada um teve um método diferente que chegou lá à aprovação, né? Justamente. Você citou sobre o seu filho, nessa trajetória toda, em meio ao falecimento do seu pai e tudo. Essa descoberta do autismo do seu filho foi no decorrer também do curso ou não? Quando foi isso? Não, foi em 2020, quando ele tinha 7 anos. E aí, assim, foi fechado o diagnóstico dele em um dia, no outro dia fechou tudo por causa da pandemia. E ele estava no processo de alfabetização. E ele estudava no mesmo horário que eu dava aula. E foi uma loucura, assim, loucura mesmo, nós dois surtados dentro de casa. E aí eu fui entender, né, porque ele não podia ir para as terapias, porque estava tudo fechado. Ele já fazia algumas terapias, e aí fechou tudo, as clínicas fechadas, até reabrir, foi eu e ele ali, a gente entendendo todo o processo, eu lendo e buscando maneiras, né, para ajudá-lo. Algumas crises, muito choro, mas deu certo.
e estamos aí. Tá conseguindo vencer, né? É. Você passou para a primeira colocada na Secretaria de Educação de Goiás, eu fiz para atividades aí dentro de cotas, né? Eu sou autista também, e esse diagnóstico veio depois do diagnóstico do meu filho, e eu nunca tinha feito concurso, né? O concurso foi uma válvula de escape mesmo, ter estudado aquele tempo para tirar o foco, né, do falecimento do meu pai, e eu não imaginava que daria certo, porque tem uma concorrência, né? Embora atividades sempre disponibilizam muitas vagas. Eu, na época, fiquei em dúvida se eu faria para biologia, que é a área que eu já estou, né, há 20 anos, ou faria para atividades, que foi um curso que eu fiz o ano passado, de pedagogia. E aí, fiz por cotas, mas a minha nota ela foi significativa e talvez... Daria para passar em ampla concorrência também. Sim. Poxa, que joia. A notícia, quando você recebeu a notícia do seu filho, né, e depois você soube também do seu diagnóstico, te abalou ou te deu mais força, assim, para você estudar? Bom, como você reagiu? No primeiro momento é um choque, né? Na hora que eu recebi o diagnóstico dele, saindo da geneticista, eu entrei pro carro e chorava. Eu fiquei um tempo ali, até que ele, muito lúcido, né? Mais do que a mãe, ele perguntou se ele ia morrer. Eu falei, eu vou morrer, mamãe? Aí, quanto desespero, né? Eu vou morrer. Eu falei, né? Cara, o que eu tô fazendo, né? Que merda. Sem problema. E aí fui pra casa, liguei pra quem tinha que ligar, né? E falei, bom, é isso. Ele não é uma vítima, ele, muito pelo contrário, ele tem altas habilidades, ele tem o QI acima da média. O que eu vou fazer disso? Né? Então, eu tenho que descobrir maneiras para trabalhar o potencial dele. Sim. E aí, o que eu faço? Eu estimulo, né? E todas as terapias que... Ele já chegou a fazer 8 terapias diferentes na semana. Graças a Deus, eu tenho condições de oferecer isso para ele, porque tem um plano de saúde, eu sei que isso é um diferencial. E hoje, ele é uma criança. A gente não pode fazer isso porque isso é considerado capacitismo, mas para quem olha, fala, ele não parece autista, né? Porque isso é errado, falar, não parece autista, né? Então, mas a ideia é essa, é que ele todos os benefícios que ele tem direito, eu uso a vaga de estacionamento, viagem de avião com desconto, o carro com isenção, eu já comprei. Então, tudo que tem direito, se é de direito, a gente vai usar. Com certeza. E eu não deixo que ele use isso como se ele fosse uma vítima, não. Eu falo, você tem potencial, talvez você tenha um potencial maior até de quem não tem o seu diagnóstico. E aí, 1 ano e meio depois, quando ele entendeu que ele estava fazendo as terapias e outras crianças, porque é um espectro, nós somos singulares e dentro do autismo também, né? Não tem um autista igual ao outro. E ele perguntou em casa, eu sou autista? E eu já tinha me preparado para essa pergunta, eu já tinha um livro. Aí falei, a mamãe vai ler um livro para você, um livro infantil que conta a história de uma criança autista. E fui lendo, e aí eu parava. Falei, e aí? Ele eu sou assim. Aí ele ia, não, mamãe, mas eu não sou assim. Aí tá. Aí terminei o livro, e aí? Ele, eu sou autista, né, mamãe? Falei, você é autista e tá tudo bem. Você é daltônico e tá tudo bem. Você não consegue identificar a cor? Eu vou escrever a cor. Põe o adesivo no lapisinho dele. Hoje tá tranquilo, ele pede o coleguinha, me dá aí o verde, me dá o vermelho. As adaptações que precisam ser feitas, quando a escola não faz, eu faço em casa. E aí, estudando sobre o autismo, lendo, para ajudar o meu filho, eu me vi em muitas características. Aí levei para a neuropediatra dele, que é uma neuro de referência aqui em Brasília, e ela trouxe outros, eu leio muito artigo, e ela trouxe outros estudos, né, que mostram que tem sido recorrente o diagnóstico tardio dos adultos quando eles descobrem o autismo nos filhos. E aí ela me encaminhou para um especialista e eu fiz todo o processo, é um processo longo, durou 3 meses, são vários testes. Eu achei que não fosse ser autista e no final veio o resultado da avaliação neuropsicológica e
eu entrei em crise na hora, eu chorei, quase quebrei o volante do meu carro mais uma vez. Porque eu falei, como que eu vou cuidar de uma criança? Uma mãe autista, um filho autista, a mãe sozinha, e sem rede de apoio aqui em Brasília, porque minha família é de Goiânia, eu tenho uma irmã mais velha que mora aqui, mas ela é muito ocupada, enfim. E aí veio o diagnóstico, 2 meses, né, entendendo, falei, bom, vamos ressignificar. O que eu vou fazer disso? O que eu posso fazer para melhorar, né? Então, hoje eu falo que eu ressignifiquei minha vida, a questão de autoestima, a questão até de selecionar quem eu quero perto de mim, porque para eu me sentir inserida, eu fazia coisas que eu não gostava e que depois isso me causava sofrimento. Hoje não, eu sou assim e tá tudo bem. Eu sento no mesmo lugar na escola. E eu me incomodo quando alguém senta no meu lugar na sala dos professores, eu não entendia. Muitas coisas eu não como. Algumas coisas, alguns barulhos eu não suporto. E eu achava que era frescura, eu me achava inadequada, eu achava que era mal educada, porque eu sou muito direta, eu sou muito sincera, eu não tenho filtro. E isso dentro de sala de aula funciona bem. Os alunos gostam disso. Então, é o lugar que eu me sinto assim mais feliz. Eu pareço uma atriz, porque eu consigo brincar, eu faço piada, eu dou as tiradas, que eles falam que eu sou a rainha das tiradas e adolescente gosta disso, né? Então, é onde eu me sinto realizada, em sala de aula, mas fora de sala de aula eu sou mais fechada, assim, dentro da minha conchinha. E tá tudo bem. E aí, o que a minha intenção hoje é ajudar e levar esse conhecimento, principalmente em relação ao autismo, nível de suporte, que as pessoas falam que é leve, mas que não tem nada de leve. Não tem nada de leve, exato. Não tem nada de leve. Você trabalha com qual etapa da educação básica? Assim? Hoje eu tô com 6º e 8º. Na verdade, eu estava com 8º, eu me despedi das minhas turmas de 8º essa semana, porque eu tive que pedir redução de carga na escola que eu dou aula. E eu tô só com ciências no 6º ano. E 6º ano é a turma que eu gosto. É o meu xodó, é 6º ano. 6º ano. Ninguém quer, mas eu adoro. Eu sou apaixonada por 6º ano. Eu gosto tira de mim. Eu gosto de falar, porque eu fico com 6º, 7º, 8º e 9º, né? Mas só que numa posição diferente, por conta da gestão compartilhada que eu tô. E eu falo o seguinte, se não tiver a mesma qualidade energética deles, você não acompanha. Não adianta, eles te deixam para trás. Eles são rápidos, eles querem tudo muito rápido, eles correm o tempo inteiro, eles são agitados, eles perguntam demais. Se você perdeu o time ali na aula ali, eles tomam de conta da turma, eles são diferenciados. Minha filha tá no 6º ano, eu sei bem como é isso. Eu trabalhei em Lusiânia, pelo estado também de Goiás, com 6º ano, eu sei como é que funciona. Turma lotada, mas realmente tem que ter, né? Você tem que ser firme, senão os meninos dominam você. Exato. E é muito bacana tudo isso que você colocou, porque realmente você, em momento algum, beleza, você sofreu com a informação e tudo, mas em momento algum você se colocou como vítima. Pelo contrário, você ressignificou tudo isso, né? E a grande maioria das pessoas hoje, isso é até para você que está nos ouvindo agora. Assim, a gente tem essa mania de pegar todas as circunstâncias da vida e colocar como muleta e justificativa para as coisas que não dão certo. A gente está aqui com a Mayara com tanta história, assim, que poderia estar aqui colocando debaixo do braço, poxa, eu sou uma coitada, eu não vou conseguir, eu não posso, meu pai faleceu, meu filho com diagnóstico de autismo, eu também. E ela poderia ter usado tudo isso. E pelo contrário, pegou isso realmente como uma alavanca, né, para conquistar aquilo que você tanto queria. E ver essa realização em sala de aula. Sim, é o que eu coloco isso para os meus filhos, né, que a vida ela é muito mais não do que sim, é muito mais porta fechada do que aberta. E o caminho para você chegar no melhor lugar não é o mais fácil. E eu coloco isso para os meus filhos e sempre coloco isso para os meus alunos. E isso eu aprendi com os meus pais, né? Eu sou uma pessoa assim, que eu sou apaixonada pela família. Eu sou apaixonada pelos meus pais e tudo que eles puderam oferecer para mim, para os meus irmãos. E não é sobre dinheiro, porque não tinha, mas eles defendiam a educação, eles defendiam o respeito e em todos os lugares e com todas as pessoas, e eu tento passar isso para os meus filhos e também para os meus alunos. E eu falo sempre, eu acho que professor não é só passar conhecimento, tá? Eu tô aqui como detentora do conhecimento, mas é uma troca e a gente aprende.
E essa questão da singularidade, das pessoas não serem iguais, eu acho isso fantástico, né? E é dentro dessas diferenças que a gente aprende e troca, né? Então, em momento algum, eu ia permitir que meu filho, mesmo que o meu diagnóstico não viesse, eu queria que ele não tivesse vindo, mas se veio, falei, veio, tá bom, é isso? Então, o que eu posso fazer? O que eu fui durante 41 anos? O que eu vou ser depois? Né? Então, eu fui uma pessoa durante 41 anos que passou por um monte de coisa, por um monte de dificuldade, casamento falido, e que talvez, se eu tivesse sabido antes do meu diagnóstico, algumas coisas poderiam ter sido feitas, sim, mas não foi. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Né? E eu acho que se eu for pensar, eu hoje com 43, eu com 40, há 3 anos, hoje eu sou muito melhor, mesmo laudada. Mas, assim, isso é importante, você está colocando para a gente, assim, a gente tem diversos desafios, então as pessoas falam muito em problemas, né? Mas só que, assim, eu gosto de trocar por desafios, porque problema é como se fosse algo negativo. Então, desafios nós temos muitos, e nós não temos críticas, eu falo sugestões. Porque soa melhor e a pessoa ela coloca uma outra internalização. Então, assim, não existe aquela pessoa que não tem problemas. Mas, assim, as adversidades, elas vêm e parece que tem um momento da vida que vem todas de uma vez. E aí você fala bem assim, e agora? Só que aí parece que na vida a gente vai enfrentando e vencendo alguns desafios, aí quando vem mesmo aquele turbilhão de coisas, aí você fala assim, cara, eu tô pronto. E aí você começa a ir e vai vencendo e tudo mais. Então, assim, toda essa sua trajetória te tornou uma pessoa mais forte. E isso gera um exemplo muito grande para os seus filhos e gera, como você falou, um outro significado. Eu ressignifiquei para a minha vida diversas coisas e a partir de agora eu posso fazer mais. Porque, é que nem você falou, sou uma pessoa melhor, mais forte. Então, assim, tudo isso é importante. E essa ideia, ela tem que ser compartilhada. Por quê? Porque as adversidades que você passou são adversidades do público mesmo, no concurso da Secretaria de Educação, e a gente acha que não. Então, por exemplo, não é uma aluna que está ali começando a estudar com 17 anos, entrou na faculdade, ou ela está assim, num ambiente perfeito, digamos assim. A maioria das vezes já estou trabalhando no contrato temporário, sou mãe, tenho 2 filhos, eu sou casado, não tenho tempo, meu horário é esse daqui, se não for presencial não vai, sozinho eu não tenho disciplina, se eu ficar em casa eu não estudo, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, é o perfil de muitas, né, mães, muitas alunas, e a gente tem que saber lidar com esse tipo de perfil, e entra o que a Mayara colocou, as singularidades. E aí, é por isso que a educação é tão fantástica, porque trabalha a inclusão. Eu tô aqui, não importa quem você seja, você é importante pra gente, vem pra cá. E aí o que a gente vai fazer? Né? A gente vai te acolher, a gente vai desenvolver habilidades, conhecimentos para você se tornar uma pessoa competente e resolver seus desafios, seus problemas e chegar onde você quiser. E aí agora tem até educação empreendedora, você pode ser o que você quiser, filho. Então a gente vai ter que trabalhar essa ideia. E se a gente não colocar na cabecinha dos alunos essa ideia do ressignificar os diversos problemas, aí fica mais difícil ainda. E até mesmo um aluno que chega ali, no presencial, no processo, para poder estudar, às vezes ele já vem com uma carga muito grande, uma cobrança muito grande, ele já vem com a dúvida. E aí, será que vai dar? E a Mayara tá aí para mostrar que deu certo. E isso é bom. A educação é transformação, né? Eu achei bem interessante o que ela falou, né? Sobre a diversidade, né? E realmente a escola é um lugar heterogêneo, a diversidade, e todos ali devem ser incluídos, né? Eu acho bem importante aí. Né, e você citou até a BNCC, não foi? Sim. Realmente o conceito de competência, né, você deve ter estudado também, né? Realmente é para o aluno desenvolver habilidades para ele resolver problemas do cotidiano, do seu dia a dia. Exatamente. Bastante interessante eu acho que, bem na verdade, isso entra muito o quanto a tua profissão ela se torna prazerosa. Isso a gente vê em todas as profissões, né, em todas as carreiras. E eu percebo em você e em vocês. Realmente essa paixão em estar em sala de aula, isso é um diferencial. Isso é um diferencial porque assim, a gente passa por certas situações que a gente vê que a maioria das pessoas estão ali pelo salário ou por uma estabilidade. E no caso de vocês, não, a gente percebe essa paixão e é isso que traz realmente essa transformação de vida nos alunos. Reflete muito, né? E assim, eu gosto de falar muito a questão do professor. Fala assim, olha só,
Se você chegar lá e fizer mesmo, de verdade, dar sua aula, fazer o que tem que ser feito, cara, você vai sair daí uma pessoa melhor. Agora, imagina você se entregar e não fazer o melhor. Aí você não vai ter oportunidade de crescer. Então, você tem todos os dias a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Desenvolver diversas habilidades. Inteligência interpessoal, intrapessoal, linguística, musical, enfim. E aí você deixou aquele momento passar. Porque, não, cheguei lá e vou fazer de qualquer jeito, tem que ser assim. E aí, assim, é uma oportunidade que aquela pessoa está perdendo, ela nem percebe. Então, assim... É uma profissão singular, ela exige muito, é muito desafiadora. Por quê? Até porque quando você pega o currículo de uma escola, um projeto político-pedagógico, o nível está bem aqui. E aí a primeira pergunta que o professor vai se fazer é a seguinte: eu estou aqui para poder passar esse tanto de coisa para o meu aluno? E aí ele fala, eu estou, então beleza, então vamos. E aí ele se coloca nessa posição. Aí quando ele chega em sala de aula, ele fala bem assim, cara, eu tenho 30 alunos aqui, 40 alunos, todos são diferentes. Então agora olha só, eu tenho que estar nesse nível aqui e ter 40 estratégias diferentes, se for demandado, se for necessário, trabalhar esse plural de ideias para poder fazer com que todos os alunos consigam crescer, evoluir, atingir esse conhecimento e lá na frente ser avaliado por um sistema que não vai ser nem eu que vou fazer essa prova, por exemplo, o concurso público. Aí é uma avaliação pontual. Se o aluno no dia ele passou mal, já era. Não, eu passei mal no dia da prova. Não tem conselho de classe em concurso. Vamos fazer um conselho de classe, tu dou tanta bichinha. Não existe. Então, aí você vai para uma avaliação classificatória que é pontual, tá no dia bem, tem que ser aquele dia, tem que brilhar e vai. E aí, assim, olha a cobrança que tem. Para você pegar e falar bem assim, cara, vou fazer isso aqui de qualquer jeito, não dá. Então é desafiador. Eu acho assim que a profissão de professor, ela não envolve só o aspecto cognitivo, né? Isso aqui a gente, citando aí os autores, você conhece, Libânio, né? Fala sobre os aspectos socioemocionais também, que são importantes. Não é só ir lá e depositar o conhecimento, né? Como era na educação tradicional. Exato. Mas realmente há uma conexão, né? Você trabalha a questão de transferir o saber, né? Ensinar o que está ali no livro é importante, o saber científico, sistematizado, mas também, né, o lado emocional é exercitado, não tem como. Pelo menos eu não conheço nenhum professor que, né, não trabalha esse lado também, porque são indissociáveis, na minha opinião. Porque você vai lá, você dá aula para vários alunos diferentes, tem aluno que foi para a escola que não se alimentou naquele dia, não tem como você, né, lidar com, de maneira padronizada ali, só com conteúdo. Não, você vai se emocionar, você vai ter empatia, né? Eu acho que essa profissão envolve muito mais do que somente ser professor. Às vezes você é um psicólogo também. Né? Exato. Você é um terapeuta também, você, né? Maera também deve presenciar diversas situações também lá no ambiente, não é? Bom, quando essa semana em particular, né, como eu estou entrando nas salas dos 8º anos e é a minha última aula com eles essa semana, e eu falei para eles que eu tive o prazer de ser professora deles durante 3 anos, e a gente acaba criando um vínculo, né, e eu sou professora de química deles, no 6º, 7º, 8º e ciências no 6º, essa questão eu acho muito rico e fantástico, a questão das competências e habilidades. E quando você consegue fazer com que o aluno atinja isso, se eu for pensar na parte do conteúdo, ele vai conseguir resolver uma questão fácil, uma questão média, uma questão difícil. Mas trabalhando a questão da singularidade, da diversidade, se eu consigo fazer com que todos os alunos compreendam a habilidade, eu vou ter alunos ali que vão atingir as questões fáceis, outros, e os que vão chegar ao difícil. Ou seja, eu consegui atingir todo mundo, né? E eu não consigo também de não fazer a associação com a parte emocional, né, dos alunos, porque a gente tem muitas histórias, muitos contextos familiares, né? Envolve agressão, envolve um laudo, envolve uma separação dos pais. Nas escolas públicas, né, a questão, né, da fome também. Já tive alunos em escolas públicas que a primeira refeição do dia dele era 3 horas da tarde, era merenda, né, e isso é muito triste. A gente não consegue imaginar essa realidade, porque talvez, por mais difícil que tenha sido a minha vida, eu não passei por isso.
né? E ver uma criança passando por uma situação dessa é muito difícil. E ontem eu ainda falei, gente, eu tenho 23 anos de sala de aula e eu ainda não consigo não levar algumas questões para minha casa e não sofrer com algumas questões. E eu não sei se seria legal também Não se eu sei, não, assim. né, que eu não levasse, porque eu acho que eu teria ficado fria. Perdendo um pouco o lado humano, né? A empatia. Sim, se colocar. Realmente, porque- o que eu falei também, não tem como você separar ali. Quando você lidar com seres humanos, com alunos, né, com crianças, eu trabalho com 5º ano, inclusive eu tenho um aluno autista também. Não tem como você não levar algumas situações para casa ou não se emocionar com algumas situações que acontecem ali, né? Porque nós temos alunos diversos. Eu tenho, por exemplo, um aluno que perdeu os pais lá na Bahia, veio para cá, né? Estuda aqui no DF. Realmente ele precisa de uma atenção a mais, né? Perdeu os pais e tal. Então, assim, tem um aluno autista também. Então, você percebe que há a diferença, a diversidade, as singularidades que a gente deve incluir, deve acolher. Pedagogicamente, a gente passa por isso também ali, por mais que é um preparatório para concurso, ele pensa que é um pouco diferente disso tudo, mas por diversas vezes a gente gasta um tempo com o aluno, ou quer que seja ali pelo WhatsApp ou no atendimento mesmo ali no balcão, realmente só ouvindo. As pessoas, elas são carentes de relacionamento e a gente vê que realmente aquela troca ali, aquela empatia faz toda a diferença. A gente já deixou de fazer com que vários alunos desistissem de estudar, de parar de estudar. De chegar ali, não, isso não é para mim, eu não dou conta, realmente chega aqui, eu me preparo todo o curso, mas chega no dia da prova, eu não sei lidar bem com o meu emocional e eu não consigo responder. Já teve aluno ali de chegar no dia da prova e ele realmente surtar e não conseguir fazer a prova. Por mais que ele estudava ali de 7 da manhã até 9 da noite, que era que a biblioteca fica aberta, mas ele não soube lidar. E uma troca, às vezes, um compartilhamento desse que a gente faz toda a diferença na vida da pessoa. Faz, porque ele percebe que mesmo quem está ali, por exemplo, na frente dando aula ou do lado dele, também é humano e está passando por dificuldades. Então, assim, é aquela coisa. Às vezes o aluno, ele falta uma semana e você fala bem assim, poxa, o aluno não quer, mas ninguém sabe a guerra que esse aluno está passando. E a gente fica assim meio naquela. Então, e é, assim, tem aquele negócio, todo mundo vai ter um momento de dificuldade. Eu tenho um aluno lá no colégio, eu sempre converso muito com ele, sempre conversa muito comigo. Aí ele sempre vai, todo uniformizado, e um dia ele apareceu lá de chinelo, né? Aí eu falei assim, você sempre vem de tênis, você tá de chinelo, o que aconteceu? Perguntei pra ele, aí ele falou assim, pô, vou te falar a verdade. Eu, o que foi? Aí ele, não, é porque eu tenho que acordar cedo e pegar o tênis do meu irmão. E aí hoje eu não consegui. Aí quantos irmãos você tem? Ele, 7. Eu falei, poxa, é um milagre que você tá aqui, pô, entra. Sabe? Tipo assim, não dá pra você cobrar dele, chegar sem pô, tô de chinelo, vai deixar eu estudar? Claro que você vai estudar, filho. Você poderia estar de qualquer jeito sem estudar. E pra mim já é um milagre que você tá aqui, porque olha só a guerra que você vence diariamente pra estar aqui. E assim, não são todos os casos, são casos isolados, mas que existem. E a gente não pode deixar esses casos desaparecer, porque é aquele filho, é aquele aluno que precisa de uma assistência maior, de um suporte maior. Por quê? Porque para ele chegar no nível desse daqui, que já tem todo um suporte, tem uma referência de pai e mãe, ele tem todo um carinho, um apego, é diferente. Então, tudo isso a gente precisa observar. Então, assim, é o pessoal que chega no balcão para pedir desconto, que é o pessoal que a gente acha, será que tá precisando mesmo de desconto? Mas é do pessoal também que tá ali e fala bem assim, cara, eu tenho tudo, mas não tô conseguindo algo, não sei o que tá faltando. E aí, essa conversa, uma simples conversa, compartilhar alguma ideia, a pessoa vê assim, eu já passei por isso. E aí, o que você fez? Cara, eu chorava, ficava triste, parava, mas depois eu voltava. Então, estudar é muito isso. Então, a gente sabe que não é uma das coisas mais prazerosas que existem. Requer tempo, requer disciplina e requer você tornar aquilo um hábito. Então, você vai tirando alguns hábitos que você julga ser ruins, você assistir televisão, fazer alguma outra coisa, devagar um pouco no tempo, e vai colocando um hábito bom que é estudar, digamos assim, por um determinado período de tempo. Mas você tem que colocar na sua cabeça que é um projeto, ou seja, iniciou, mas vai acabar. Então, lá na posse, aí eu vou falar assim, e aí, eu quero algo mais, ou tá bom, não tá, eu posso ir mais, faz sentido eu ir mais, não faz, tá legal aqui, já foi necessário, e aí? Então, tudo isso você tem que avaliar. Chegou o momento de viver ou chegou o momento de dar um passo maior? Tudo isso é importante. E esse gerenciamento a gente tem que deixar para o momento.
Então, a gente tem muito disso. Existem duas maneiras de amadurecer. Uma que é algo que o brasileiro ama, que é quebrando a cara. Nossa, bem que minha mãe falou. Bem que sua mãe falou mesmo. Então, essa é a maneira que o brasileiro mais gosta, mas tem aquela outra, que ele aprende pela experiência. Aí ele absorve e fala assim, cara, eu não vou cair nisso aí, não. Eu vou pegar e fazer direitinho aqui, que vai dar certo e tal. E eu tenho amigos, assim, esse dia eu tava conversando com um amigo que eu me espantei. Cara, ele já conseguiu tanta coisa na vida, né? E eu falei, pô, cara, que massa, velho, e tal. Aí um dia a gente correndo, né? E eu compartilhando minha história com ele. Aí ele falou, agora eu vou te contar uma história sofrida. Aí ele pegou e falou, nunca frustrou, nunca se frustrou. Eu falei, como assim, cara? Aí, pois é, cara, eu fui pra faculdade, aí achei que não ia passar, e passei, e aí eu não queria ser servidor público, meu pai era servidor público, e depois minha irmã entrou pro bombeiro e falou que era legal, eu falei, então eu vou fazer o concurso, fiz e passei, aí tinha um curso lá dentro, todo mundo falou que todo mundo reprovava, eu fui lá, fiz e passei, e eu falei, uai, como assim? Então, assim, eu não posso pegar um cara desse, que é um ponto fora da curva, e achar que todo mundo vai ter, tipo assim, chegar assim à vida adulta e falar, cara, você acredita que eu tive sucesso em tudo que eu fiz? Não, imagina a cara dele contando pra você, nossa, eu tenho uma história triste, eu dou conta de tudo dá certo na minha vida. E aí, e é um cara no bombeiro super atleta, e aí ele lutava MMA, eu falei, e aí, deu errado? Ele falou, cara, tinha uma luta, nunca perdi, aí tinha uma luta que eu tinha que lutar pra poder ir pro profissional, e aí o cara não foi, eu não fui profissional, desisti, eu fui fazer medicina veterinária. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, é aquele negócio. Para uns, né, o cara consegue, né, alavancar, ele tem um histórico, um suporte, é diferente, né, e outros não, outros vêm assim, meu irmão, como é que foi hoje a vida? Entrei na Arca de Noé, foi 5 leão, 3 capivara, 8 elefantes para poder conseguir tá aqui, agora eu vou estudar, e a pessoa tá ainda agitada, e é normal. É diferente, né, por exemplo, o aluno que mora no Lago Sul, de um aluno que mora no Lago Azul. Né? Ou seja, vai ser muito mais difícil esse aluno do Lago Azul, né, conquistar o sucesso profissional. O aluno do Lago Sul, né, tem todo um suporte, então realmente a essas... Por isso que nós, enquanto professores de escolas públicas, né, a gente tem que lutar pelos nossos alunos, lutar mesmo pela escola pública, pela valorização dos professores, né? Eu acho isso muito importante. Remuneração adequada, boa, de qualidade, condições. A gente tem na LDB agora um artigo que fala sobre que todas as escolas públicas, instituições públicas também superior, tem que ter internet de qualidade. De alta velocidade. De alta velocidade. Será que vai ser cumprido? A gente tem que lutar para isso. Sim. Né? Internet de alta velocidade em todas as escolas públicas de educação básica e ensino superior. Então a gente tem que lutar por isso, eu acredito assim. Puxa, exatamente. Muito bacana. Pegando essa ideia realmente de lutar, né, aquela educação e tudo, o que vocês estão esperando desse novo concurso aí? Porque tá previsto aí já de sair, né, professor temporário, o que vocês estão achando aí? Eu espero que não seja Quadrix. Fala aí, Micael. Eu acho que vai ser a Quadrix. Oh, meu Deus. O que acontece, assim... a gente vive hoje uma realidade diferente, a gente tem que levar em consideração. Então, assim, nossa, mas deram tantos recursos, né? Pô, justiça, aquela coisa e toda e tal e tudo mais. Cara, eu lembro que antes, né? Não temos isso mais, graças a Deus. Antes era o seguinte, eu vi um pessoal narrando uma história de um concurso público que começou a chover, aí pingava na sala, aí o pessoal saía correndo com a prova e ia pra outra sala. Terminar a prova, ia lá tentar terminar a prova, aí tipo, chovia lá e mais e tal, e aquela sala começava a gotejar e eles iam pra outra sala, pegava a prova e ia pra outra sala. E isso foi um cenário, né? Só que aí o que aconteceu? O resultado do concurso é esse, quem passou, passou, quem não passou, não passou. Aí você pensa assim, uai, como assim? Feriu completamente a lisura do processo, né? Foi uma escola que isso aconteceu e ninguém, nada. Então hoje a gente vive com a realidade. Hoje a pessoa, ela tem, a oportunidade de entrar na justiça e falar assim, cara, eu tenho o direito de ter a minha nota revista, não achei interessante isso aqui, esse gabarito, ele tá equivocado, então eu quero que o gabarito observe essa doutrina aqui, e aí muda de novo, aí depois muda. Então, assim, a gente sabe, né, que por um lado, as pessoas falam, nossa, mas que descaso, essa coisa toda e tal, beleza. Mas por um outro lado, olha a preocupação de estar observando todos os direitos e falando bem assim, cara, se eu errei, deixa eu dar um passo para trás. Será que eu errei mesmo? Deixa eu ver na justiça. Poxa, a justiça está me provocando? Será que aconteceu mesmo? Então hoje a gente tem isso. E isso é bom. Isso é bom. Por quê? Porque se eu me sentir prejudicado, né, eu não caio mais naquele esquema da fraude. Então, por exemplo, antigamente saía a nomeação do concurso, saía o nome do cara, mas não saía a matrícula, não tinha nada. E você fala, esse cara fez a prova. Entendeu? Então, hoje não tem isso.
E hoje eu questionaria um caso desse se existisse na justiça, né? Então, assim, se não for a Quadrix, vai ser a IADES, que já havia, né? E é uma banca também que já pegou, né, o contrato. E assim, eu sei que as pessoas estão com muito trauma, né, da Quadrix. E assim, o que a gente tem que pensar? Independente de quem for, a gente tem que se esforçar para fazer uma prova legal, para poder, né, fazer uma entrega legal para o aluno e deixar o aluno competente, capacitado para fazer a prova. Agora, assim, se for IADES, muita gente vai ficar feliz, né? A gente vai voltar aquele ritmo de prova de múltipla escolha, diferente, né? Mais do certo e errado, da Quadrix, né? Acompanhando, né, a sistemática do CESP, até mesmo no quesito de pontuação, uma errada numa certa e por aí vai. Então, assim, eu espero que o concurso, né, e como sempre, né, o concurso de professor temporário, ele tem uma peculiaridade, isso não vai mudar. É muita matéria para pouca questão, isso não vai mudar. E o do efetivo o pessoal até fala, é muita questão para pouca matéria, e o que causa medo, né, para muita gente, porque tem a prova discursiva. Agora, a gente vai ter um concurso extremamente concorrido, essa é a verdade. Então, isso eu estou falando por quê? Porque foi o que o concurso de professor efetivo mostrou pra gente. A nota de corte é altíssima e a gente está percebendo que o pessoal está se movimentando um pouquinho mais. Então, assim, não sei por que a nota foi tão alta. Não posso pegar e falar assim, foi isso, aquilo, outro. Mas tiveram diversos fatores, entre eles. A gente teve uma pandemia, o pessoal estudou mais, o pessoal se entregou, né, para a estrutura híbrida, para o online, para o presencial e o online. Então, assim, nós tivemos diversas, né, situações. Fatores, né? E aí, hoje, o pessoal, tá largando um pouco mais online indo para o presencial. Então, tudo isso, né, vem acontecendo, é um movimento do mercado, né? E tudo isso fez com que as pessoas conseguissem, né? A gente está vendo hoje, né, uma democratização, né, maior, diversos canais, né, de comunicações em relação à parte de concurso público, as pessoas estão conseguindo elevar o nível. Realmente democratizando o conhecimento, né? Vários canais aí do YouTube fazendo aulas todos os dias, né? E realmente muitas pessoas que não passaram no último contrato, né, em relação à nota de corte, realmente muito alta, mas um dos fatores também pode ser a questão das pessoas que não passaram no último contrato, ficaram, né, em casa estudando, se dedicando, porque sabiam que iam ter uma prova de professor efetivo. E foi o que aconteceu, o cenário mudou. O cenário mudou. Pessoas que eram acostumadas sempre a passar no contrato, elas não foram chamadas, elas falaram assim, o que aconteceu? Então elas tomaram esse susto. Então é mais uma preocupação que a gente tem que ter em relação a isso. Outra situação também, pessoas que passaram no contrato, né, muito bem colocado, eu conheço, e não passaram no efetivo. Né? Houve também essa questão da demanda, né, o pessoal voltando da pandemia, tal, muita demanda em relação e a escola, a gente sabe que tem muitas demandas, tem que dar aula, tem que planejar, né, e realmente não conseguiram. Agora é estudar. O conselho que eu dou é não espere o edital sair, né? Já comece a estudar de agora, porque é um erro que é muito comum. O pessoal, o edital do Novo Gama agora, o pessoal está desesperado, né? Mas se estiver estudando, né, estaria mais tranquilo. Realmente, o conselho que eu dou é estudar antes do edital sair. Já comece hoje. Né? Exato. Eu acho importante também cada pessoa entender a metodologia de ensino que é mais adequada para ela. Né? Eu preciso do presencial, mas tem pessoas que vão muito bem com online e tá tudo bem, né? Eu faço mapa mental, tem gente que faz lista de exercício, então eu acho que você entender qual é a sua metodologia, não é porque dá certo para mim que vai dar certo para o outro, né? Qual é o esquema que eu me adapto melhor e que vai dar certo e seguir e focar naquilo. E dar o primeiro passo, isso, né? Que é sair da procrastinação e falar, não, vou estudar. Eu acho que o mais difícil é você começar. Depois que você começou ali, no meu caso, foram 60 dias intensos. Tem gente que precisa de 1 ano. Tem gente que nem precisa de 60 dias, né? Então, é entender ali o que eu preciso, o que eu tenho, o que eu posso, até onde eu posso ir. Na verdade, é sair da zona de conforto, né? Sair da procrastinação, justamente. Isso. E assim, a gente tenta entender realmente esse lado
o déficit de cada um, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um curso online muito bem preparado, a gente está gravando algumas coisas aí com essas feras aqui. Então, a gente tem esse amparo, tanto do online, justamente por entender que nem todo mundo vai se dar bem com o presencial, e nem por não se dar bem com o presencial, às vezes por não ter realmente tempo. E aí, a gente tem esse amparo do online muito bem estruturado, e tem o presencial também. Inclusive, galera, a gente já tem uma turma de exercícios aí para começar. A gente vai deixar o link aqui no descritivo para vocês, e também temos um aulão com esses 2 gigantão aqui, ó. A gente está com um aulão programado aí, quem está acompanhando a gente há algum tempo, a gente já estava com esse lançamento, então fica ligado aí nas redes sociais que a gente vai estar dando maiores informações aí para vocês. E não procrastinar. Eu acho que é o que todo mundo deixou esse recado muito bem dado aqui. Isso. Eu acho que realmente é sempre entender que a aprovação, ela é uma fila. A gente também fala muito isso. Não quer dizer que quem começou a se preparar, como foi o seu caso, foi uns 60 dias muito intensos, mas você conseguiu. Mas não é a realidade de todo mundo. Então, o quanto antes você se preparar vai ser muito melhor para você, porque você vai entender como é que a banca cobra, independente de não saber qual banca ainda vai ser a escolhida, mas dá para você ter uma noção de como é cobrado para o concurso que você vai prestar. Então, se prepara com mais antecedência que dá muito certo, né? E estratégia também. O Michel falou uma coisa muito interessante, que é a questão do estilo da prova. Por exemplo, se for IADS, aí já é múltipla escolha. Você vai, logicamente, resolver questões de múltipla escolha. Eu gosto muito da prática, de resolver questões. Eu gosto de... Teoria é importante também, só que a prática também, na minha opinião, também ajuda bastante a resolver questões. Realmente, você mudar a estratégia, né? Se for a IADS, no caso, múltipla escolha, responder questões de múltipla escolha, né? Da IADS, né? Exato. Só que eu não sei se o banco da IADS é grande em relação à pedagogia. Você deu uma olhada já? É muito, muito grande, assim, digamos, né? Mais para concurso de prefeitura, da nossa área, assim, muito, muito grande não. E aí, assim, mas tem como trabalhar, né? Sim. Tem como trabalhar, tipo, as matérias, os conteúdos, né? E aí é uma banca também conservadora, extremamente ética. Não é uma banca que gosta de inovar, não aceita um recurso, né? Como, por exemplo, a gente tem... as pessoas, às vezes, elas reclamam muito, por exemplo, da FGV, né? E a FGV, ela tem um perfil. O perfil dela é o seguinte, esse aqui é o resultado da redação. E aí? Vou entrar com recurso. Pode entrar. Continua a mesma nota. Então, assim, é um perfil dela, né? E, assim, ninguém tira esse perfil dela, é o perfil dela de trabalhar. E a gente tem outras bancas, né, que correm atrás e que são mais flexíveis. A IADS é uma banca mais flexível, é uma banca mais ética. Ela não gosta muito de ficar inovando a ponto de ter muita coisa polêmica, né? Então, os concursos, realmente, eles têm uma celeridade diferente. E ela pega muito também. Foi muito polêmico, né? A Quadrix, no último contrato temporário e na prova de efetivo, deu muito problema. Mas a sua aposta ainda é a Quadrix? Vamos ver quem vai ganhar essa aposta. Eu, assim, porque pela frequência, né? E aí, assim, frequência, licitação é uma banca... Porque aqui, por exemplo, o pessoal acha que é uma banca nova, mas a Quadrix já é de anos. Ela é uma banca antiga. Né? Então, assim, eu não posso... aconteceu isso nesse concurso, agora não vai ter que pegar mais. E não é bem assim, né? E a gente teve aí, saiu um pouco de cena no CESP, né? Por ter ficado um pouco diferente, questões de licitações e tudo mais. Aí a gente tem, hoje, pegando os concursos do GDF, do DIN, a gente tem a Quadrix e a IADS, né? Então, assim, a gente viu aí uma margem para a OCP. Eu ia falar disso agora, porque a gente teve um problema na última prova aplicada da OCP, mas e aí a gente ficou com aquela preocupação, poxa, a PM vai ter algum problema? E foi joia. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Eu acho que seria uma boa banca, até porque ela também faz questões de certo ou errado. Faz também. Ela tem sistema híbrido, né? Então, ela vai ter essa flexibilidade, né? Agora, tudo vai pelo custo, pelo órgão. Se é interessante, se não é... como que a Secretaria de Educação vai aceitar, né, recepcionar essa ideia, a licitação é um processo, né? A gente fala que é um processo transparente, mas é um processo justo. Então, se a Quadrix falar aqui, ela tá mais barata, ela ganha, ela vai e acabou. Né? E tem isso, né, o custo. Então, assim, a licitação é isso, né? A gente tem que aguardar. Teve, acho que em 2019, acho que antes, teve uma prova de contrato que foi da Quadrix, 4 erradas anulavam uma certa. Aí nessa última foi 2 erradas anulavam uma certa. Você acha que nessa hora é uma errada uma certa? O que você acha, Chael? Estatisticamente. Eu acredito que ela vai no 2 erradas uma certa.
Novamente, né? Novamente, 2 erradas, 1 certa. Foi um padrão que ela conseguiu manter. E assim, a gente tem o quesito da avaliação, porque funciona assim, ó. Pelo menos um aluno tem que passar. Então, não posso arrochar muito, dificultar muito, senão eu tenho que retificar o edital. Mas isso aconteceu. Você viu que alguns alunos de específica, né, da área específica ficaram de fora, teve que fazer um processo emergencial. Então, ela se complicou nisso aí também. Se complicou, teve que abrir processo por currículo. E aí, tudo isso é dificultoso. E assim, uma coisa também que vem acontecendo, que é um cuidado que a gente tem que ter. Hoje a gente está vivendo uma obesidade de informações, né? Então tem informação para todo canto, mas aquele filtro às vezes não está sendo feito de uma maneira legal. Aí teve aí, por exemplo, o concurso da PM Goiás, PMDF, que não conseguiu preencher as vagas que queriam. E aí? Então assim, você percebe que tem aluno que está com dificuldade de vencer a prova. Então assim, são coisas que a gente precisa analisar. E aconteceu. Na CEDF, por exemplo, um cargo ou outro ficou sem preencher porque o aluno não conseguiu vencer a prova. Então o cara foi para a prova e não conseguiu vencer a prova. Se ele tirasse o mínimo, ele estava dentro e ele não conseguiu. Então, daí entra aquela ideia do seguinte, é possível, porque a gente percebe que o mercado mudou e que eu tenho que me dedicar um pouquinho mais, eu não posso chegar lá de qualquer jeito, achando que vai ser as 10 mil maravilhas também, né? Então, para muitas pessoas, essa verdade vai aparecer com resultado. E aí a Mayara falou um negócio bacana. Qual a estratégia que dá certo para mim? Aí uma dica que eu deixo para os alunos é a seguinte. Quando você fizer algum exercício, simulado, alguma coisa do tipo, você vai saber onde você está ruim. O aluno ele tem muito aquela mania bem assim, ó. Não, professor, aqui língua portuguesa eu tô bem demais. Aí depois quando sai o resultado, e aí? Não, poxa, fiquei de falar por causa de português, mas você falou que tava bem. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Essa avaliação, esse filtro, se eu tô bem ou não, tem que ser feito antes da prova. Não é com a prova na Vera. Então, se você não fizer isso, você não consegue direcionar seus estudos. Então, a avaliação é importante. É por isso que a gente tem esse cuidado realmente de tentar simular para o aluno. A gente teve uma questão, nas últimas turmas que a gente teve, de uma aluna que estava indo muito bem. E aí, quando chegou... E a gente teve uma série de simulados e ela meio que ignorou isso e continuou na pegada dela ali. E só depois disso ela percebeu a necessidade de simular. Não só por saber se está bem ou não, mas por realmente trabalhar o emocional, entender que é sentar... a gente usa, né? Sentar a bunda na cadeira ali. E simular o dia da prova em relação à ansiedade, em relação ao tempo ali, o cansaço, né? Remexe na cadeira e tal. Então, você tem que ter esse período para poder entender meio bem como é que você vai reagir no dia da prova. E a gente tem essa preocupação de colocar, acho que na sua turma teve alguns simulados também, não teve? Eu acho que a questão mesmo, eu uso esse termo com os meus alunos, vocês têm que ter a malícia, né? Eu preparo o aluno para o Enem. Quantos minutos você tem para cada item? Você tem noção disso? Não. Eu vou dormir meia hora aqui no simulado. Tá, se dormiu meia hora, você perdeu 15 questões. 15 questões. Você vai beber água, você vai ter que ir ao banheiro, você perdeu mais 3 questões. Vou lanchar. Não, aí você já perdeu mais 5 questões. Então, você tem que ter, você vai para a prova, quantos itens tem minha prova? Quanto tempo eu tenho para fazer cada item? A redação, eu vou fazer primeiro ou vou fazer depois? Eu faço o rascunho e depois eu faço a limpo, então dividir. Eu acho que talvez isso tenha sido um facilitador para mim, porque eu já trabalho isso com os meus alunos, né? E eu venho também de um filho mais velho que passou por todo esse processo. Ele foi pro Enem sem beber água, para não ir ao banheiro. Nossa. Ele foi pro Enem sem lanche, para não ter um richo e um piriri. E porque o primeiro Enem dele, ele deixou 10 questões em branco. E ele teria acertado 6, ele estaria dentro do curso de medicina no primeiro Enem dele. Então, por conta de 10 questões que ele não teve tempo de fazer, ele perdeu. Então, ele se preparou. Vamos calcular. Eu tenho 3,45 para fazer cada item. E isso eu calculei também para fazer. E eu aproveitei todo o tempo, né? Porque a gente vê muitos candidatos que na hora que dá o sinal tá liberado, o cara já tá com a prova pronta. Não, é impossível, porque ele leu, mas não releu. Sim. Né? Então, eu acho que tem que ter essa malícia de tempo de prova, que é o que o simulado prepara, né? Quando eu falei que eu não estudava por questões, não era o meu foco não eram as questões, mas eu fazia as questões, fazia os simulados. Eu tinha essa noção do tempo que eu tinha por item, do tempo que eu precisaria ali para fazer uma boa redação. E você ter essa noção
É importante. E quanto mais você faz questões, você entende a banca, entende como que ela funciona e você consegue perceber os erros, né? Tem algumas palavras, por exemplo, geralmente as Que palavras são que você chaves ali, que chave já num item. isso que você já sabe que não é errado, apenas, exclusivamente, somente, são, né, algumas palavras ali que a gente geralmente consegue, dependendo do contexto, logicamente, entender que são alternativas erradas, né? E múltipla escolha também, você já de cara 2 tá errada. Tem um absurdo ali, né? Você olha ali, não, essas Distratou. 2 aqui já tá, né? Então, acho que muito importante ter essa malícia. Eu acho que, no meu caso, eu volto a dizer que foi um facilitador, porque eu tô em sala de aula, eu faço prova. E eu falo pros meus alunos, eu não faço prova a favor de vocês, eu faço prova a meu favor. Prova minha não tem recurso. Porque eu faço um roteiro de estudos antes, onde eu coloco todas as habilidades que eles precisam atingir para fazer as questões. Então, na minha prova, se eu tenho habilidade X, eu posso trabalhar lá questões de todos os níveis. Então, isso é um pré-requisito. Eu não abro mão de fazer esse roteiro de estudos. Talvez seja tendencioso, sim, mas para quem não sabe utilizar, não resolve nada. Exato. Não resolve nada. Tinha que ajudar os ex-amadores da Quadrix. Quem sabe utilizar, vai lá e vai gabaritar a minha prova. Mas quem não sabe utilizar o roteiro de estudos, que é onde eu coloco as habilidades, não vai resolver nada. Porque no último contrato teve muitas questões que foram anuladas, modificadas. Lembra aquela do Paulo Freire? Lembro. E aquela lá, ela mudou o gabarito. Veio um gabarito, mudou o gabarito, depois mudou de novo. Meu Deus, socorro. As minhas provas, as provas que eu elaboro, eu brinco com os meus alunos. Quando eu entrego, eles, quero questionar, tá? Vem, questiona, mas traz seu caderno com roteiro de estudos. Tá aqui, pega a sua prova e o roteiro. Nossa, professora, o roteiro de estudos era a prova. Eu falei, meu filho, você descobriu só agora. Você tem 3 anos que você é meu aluno, você descobriu agora. Tá, qual é o recurso? Vamos, tá lá na página tal, questão tal. Caramba. Seria uma boa examinadora. Né? Quadrix ali, ó, segue a dica, viu? Nossa amiga Maiara aqui. Gente, bate-papo, nossa, sensacional. Um prazer ter tido esse momento com vocês, compartilhado realmente todo esse conhecimento. Feliz demais por você, Maiara. Obrigada. Muito feliz Obrigada. mesmo, assim, a sua história nos traz, assim, um ânimo muito maior por entender realmente todas as adversidades, todos esses pontos que você pegou realmente para alavancar, para falar, não, eu vou conquistar, eu vou me debruçar nisso com a minha melhor performance realmente para eu alcançar o meu sonho. Você teve pouco tempo e você conseguiu o êxito nesse pouco tempo. E a sua história nos inspira. E vale ressaltar aqui que por mais que ela passou por cota, mas a nota dela daria perfeitamente para passar por ampla concorrência, né? Sim, sim. E eu fico muito feliz por ter participado disso. Obrigada. Quanto Glaucia, quanto instituição, né, a gente fica muito feliz. Ele não foi meu professor, mas o Michael foi, assim, fantástico. Porque eu sou novo aqui. E, inclusive, eu já indiquei, né, uma colega minha que ia fazer para atividades, falei, vai lá, faz cursinho lá, e até mesmo, e foi coincidência, a gente falou sobre isso ontem de manhã e vocês mencionaram até à tarde. Então, eu que agradeço e precisando, eu tô por aqui. Logo, logo você vai estar dando aula aí pra gente. Eu descobri que você vai ficar fera em RID. Galera, dá um recadinho aí pro pessoal e quero muito agradecer vocês também, viu? Vocês não estão aqui à toa, é realmente porque eu entendo o diferencial que é a vida de vocês, o diferencial que vocês fazem na vida dos nossos alunos. É por isso que a gente tá caminhando junto. Valeu, pessoal, agradecer. Valeu, obrigadão pelo bate-papo. Tô muito feliz pelo resultado da Maiara e, assim, fiquei muito, muito contente mesmo. Desde quando a gente, trocava mensagem e ela, professor, deu certo. Eu, caramba, que massa. Porque, assim, a gente sabe que é dificultoso, né? Tem muitos detalhes e a gente se envolve no processo também. Não tem por onde fugir, né? A gente tá ali torcendo e se esforçando e vai dar certo e tem que ser assim, vai assim. E é o que nós temos agora e a prova tá chegando, sim, vai dar certo. E eu tô muito feliz mesmo, graças a Deus deu tudo certo. Parabéns, mais uma vez, tá bom pelo resultado. E valeu pelo convite, estamos aqui. Qualquer coisa, só acionar que a gente tá aqui de novo. É justamente o que você falou, né? Essas duas dimensões, elas são conectadas. Quando o aluno passa, a gente fica feliz também, a gente se alegra em relação a isso. Queria agradecer a Glaucia, muito obrigado, Maiara, parabéns, Michael, bate-papo muito bacana. Chame a gente novamente, viu? E é isso aí, pessoal. Acompanhe aí as nossas aulas, né? Tivemos aulas no YouTube, né? Aqui várias lives, né? Foi bem bacana.
E a Gláucia tem um recado em relação ao nosso curso, né, de exercícios. Isso, a gente está com uma turminha começando agora. Turminha não, turmona, que no processo não tem turminha, não, é turmona. A gente vai começar uma turma de exercícios, a gente vai deixar o link no descritivo para vocês, então não deixe para a última hora. Acho que ficou muito claro aqui nesse bate-papo o quanto é interessante você se preparar antes. Então a gente vai deixar o link no descritivo, uma turma de exercício realmente muito bem pontual, e logo na sequência também a gente vai entrar com essa turma em teoria durante a semana, né? Vamos aguardar mais algumas informações em relação à banca e tudo, mas já tem essa turma em exercício. E logo mais também um aulão com o professor Josemir e o professor Michael aí. Só lembrando que também, além do presencial, você vai ter acesso a videoaulas, né? Sim. Tem a parte online, que eu acho muito importante essa conexão, né? Sim. Hoje é um curso híbrido, né? Você pode assistir de maneira presencial e também online, é muito interessante. Justamente, a gente tem um curso online já, e o nosso diferencial é justamente esse, porque quem faz a matrícula por presencial já ganha como bônus esse curso online. E para quem também quer só o curso online, a gente já tem ele disponível também para vocês adquirirem com super desconto para quem tá nessa live aí. E é isso, galera. Olha, fiquem com Deus, realmente um prazer estar com vocês mais uma vez nesse podcast, e vão vir mais episódios, fiquem ligados aí.